aí, meus jovens? Como estão vocês? Tudo belezinha? Tudo pra cima? Que nem fazer empilhadeira, né? Tudo pra cima? Tudo belezeira? Ok, Ricardo Timóteo, professor empilhadeira, de volta aqui com vocês. E ó, já tem gente me cobrando para eu não esquecer, tá escrito lá atrás da câmera. Dá teu like, teu joinha aí pra gente. Legal? Compartilha com aquelas pessoas esse vídeo aqui. Compartilha com aquelas pessoas que têm a ver no teu segmento para que a gente possa enriquecer mais esses vídeos, trazendo mais conteúdo. E também se inscreve aí no canal. Legal? Dá uma compartilhada para fortificar o nosso canal. Sem mais delongas, professor empilhadeira, vamos falar do quê? Empilhadeiras. Legal? Vamos lá. A sequência do que a gente vinha falando, eu disse para vocês que esse próximo vídeo, essa próxima aula, a gente entrar de verdade já no mercado, na sequência, ou melhor, na parte técnica do mercado de empilhadeiras, das operações com empilhadeiras. Legal? Ok. Então, para a gente entender e nunca mais tirar da cachola, nunca mais perder essa informação, a gente precisa comparar tudo na empilhadeira com um brinquedo que a gente brincava lá na nossa infância, tá? Vocês se lembram da gangorra? Olha lá, princípio da gangorra. Exatamente isso. Tudo que rege a empilhadeira, as operações com a empilhadeira, é a gangorra. Sabe por que a maior parte dos homens gosta de empilhadeira? Não conta pra ninguém, hein? Não tô sendo machista, não. É porque a maior parte delas é combustão, tem uma traseira avantajada e é desequilibrada por natureza, igual as mulheres. Perdão, mulheres. Eu perco amigo, mas não perco a piada, tá? É mentira, não é isso o que eu acho, não. Tá legal? Mas o fato é, realmente fascina as pessoas operar, dirigir as empilhadeiras, né? Mas de fato, voltando para a história da gangorra, ela é uma desequilibrada por natureza, porque assim tem que ser. Vamos entender direito o que quer dizer isso, o princípio da gangorra. Vamos lá? Pois bem, lá na nossa infância, a gente brincava com as outras pessoas lá no playground, lá na pracinha, nessa gangorra, né? E você não consegue brincar se você não tivesse ninguém do outro lado. Na verdade, sempre para desequilibrar de um lado, de outro, de um lado, de outro, ali alguém dando a força para subir, para descer. E o fato é, se tivesse um perfeito equilíbrio, não teria brincadeira, tudo ficaria ali no meio, né? E eu tenho um monte de amigos exatamente por causa da gangorra. E o meu destino foi, no final, depois trabalhar com empilhadeiras. Olha que doideira. Por que eu tenho um monte de amigos por causa da gangorra? Porque eu sempre gordinho desde pequeno, gordinho, gordão, né? Desde pequeno, para eu brincar na gangorra, eu ficava de um lado aqui e tinha que ir duas crianças do outro lado. Então assim, para ir na gangorra no mínimo três. Eu não vou contar para vocês quantos iam do outro lado, senão vai ficar chato. Legal? Então assim, o fato é, a gangorra, ela precisa estar desequilibrada de alguma forma para existir a brincadeira, porque se tivesse 100% equilibrada, ficaria ali no meio e a gente não teria brincadeira. E existem duas formas principais de desequilibrar essa gangorra. Vamos entender, tá? Primeira delas, a gangorra, como a gente viu ali no slide ainda há pouquinho, ela tem um apoio central. Eu vou exemplificar para vocês com esse lápis, legal? Vamos supor que está tudo certinho, o peso aqui, independente da cor dele, igual para igual. Eu peguei bem no meio isso daqui. E ele está em perfeito equilíbrio aqui. Porque o apoio está no centro, aqui. Legal? E se eu tirar do centro, se tornar excêntrico o apoio, né? É excêntrico, e fizer isso. Vocês concordam que naturalmente, pela própria estrutura dessa gangorra, aqui tem mais peso do que aqui, e se eu fizer isso, né? Deixa eu fazer assim para ficar melhor, desequilibra naturalmente. Legal? Então a forma de eu desequilibrar sem mesmo colocar peso é eu tirar do centro o equilíbrio e passar para o excêntrico. Legal? É mais ou menos assim que a empilhadeira trabalha, ok? Por quê? Ela já tem carga de um lado, aquela traseira avantajada que eu disse,
E na frente ela tem os garfios, uma expectativa de carga ali na frente. A gente vai voltar a falar disso, eu vou exemplificar melhor tudo isso que eu estou dizendo, mas guarda na cabeça, a empilhadeira que a gente conhece, a principal que a gente conhece, a mais difundida, a combustão, a gás, lembra que ela tem as rodas maiores na frente do que atrás, que são menores? Né? Ela, bem dizer, é assim e a gente não percebe. E por quê? Ela já tem um pesão aqui. E aqui tem uma expectativa de carga, que quando a carga chegar, ela tende a equilibrar sem a gente perceber. Legal? A gente vai voltar a falar disso, ok? Vamos então para a segunda opção de como desequilibrar essa gangorra. Vamos lá? Olha lá. Se a gente está dizendo, ok, que a gente tem a gangorra com o apoio no meio, no centro, como eu desequilibro isso? Com pesos diferentes. E esse é o exemplo do slide que a gente está dizendo. Numa das pontas, a gente tem 1.200 quilos e na outra ponta, 800. Com um perfeito equilíbrio aqui no centro, obviamente, ela vai pender para onde ela tem maior carga. Então, a gente tem a gangorra desequilibrada porque eu tenho naturalmente mais peso de um lado do que do outro. É quase como esse exemplo anterior que eu disse para vocês da empilhadeira, lembra? Mais carga de um lado, menos carga do outro, esperando, tendo a expectativa da carga. Lembra da gangorra? Se a criança sentar num lado e não tiver ninguém do outro, não tem brincadeira. Não é isso? A empilhadeira é isso, não tem brincadeira, não tem trabalho se não colocar carga na frente e ela ter o perfeito equilíbrio. Legal? Vamos ver uma outra condição aqui. Eu coloquei, e aí eu estou repetindo para vocês, porém eu estou ilustrando um pouco melhor, né? A condição, mesmo que não tivesse carga em nenhuma das pontas, aquela que sobrava madeira ou ferro da gangorra, mais de um lado do que do outro. Opa, caiu no chão aqui. Mais de um lado do que do outro. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Olha lá, tá? Cargas iguais é praticamente nula, uma está neutralizando a outra, porém, ali está representando muito mais, porque o centro está fora do lugar. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque lá para frente a gente vai falar de cargas que tem menos peso, mas que ela desequilibra a gangorra ficando excêntrico. Legal? Lá para frente a gente vai falar disso e eu sempre vou falar para vocês, ó, lembra do princípio da gangorra? O desequilíbrio, como é que é? Excêntrico no centro? Guarda isso. Legal? Próxima. Olha que bacana isso. Um exemplo para vocês de cargas entre eixos, né? No centro dos eixos que a gente tem. Eu posso dizer que ali na gangorra, né? Eu teria teoricamente um equilíbrio ali, as duas cargas, eu tenho algo centralizado, né? Eu tenho a força dividida por igual. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês daquilo que a gente vive, do nosso dia a dia, do que é possível a gente enxergar, porque tudo no mundo é inventado para o nosso uso, com base no próprio ser humano. A caneca daquele tamanho, o telefone daquele tamanho, daquele design, para suas mãos pegarem, né? E a empilhadeira foi feita também com princípios dos quais a gente vive, né? Força de gravidade, equilíbrio e daí por diante. Mas, indo ao ponto diretamente do slide. Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo das mulheres carregando uma lata d'água em cima da cabeça. Olha que interessante. Eu coloquei uma linha avermelhada aqui no meio, mostrando a segunda mulher, ali é mais fácil a gente enxergar, mostrando que ela tem as pernas abertas, porém, este eixo vermelho mostra a coluna dela. Eu tenho uma carga aqui que está entre dois eixos perfeitamente divididos. Então, ela está com as pernas abertas, com a carga aqui na cabeça e a coluna ereta, porém bem no meio, ela buscando esse equilíbrio perfeito. Vocês concordam? Já viram mulheres andando? Hoje não é tão normal assim, mas principalmente na Bahia, as baianas que vendem comida de tabuleiro e tudo mais, como elas andam bem retinha,
buscando o equilíbrio perfeito? Ela anda assim, sempre, né? Com o eixo máximo possível aberto para essa coluna, a carga aqui no meio, em cima da coluna, ser dividida entre os dois eixos que são os pés. Legal? Então esse é um exemplo que a gente poderia dizer que a carga está entre os dois eixos. Vamos ver, e isso aqui seria o perfeito exemplo da gangorra equilibrada. Em perfeito equilíbrio, bem no meio a carga, bem naquele apoio central, não importa o que sobra para os lados, está bem no centro. Gangorra equilibrada, tá? Um outro exemplo agora de gangorra desequilibrada. Também com o ser humano, com exemplos daquilo que a gente faz. Aqui é bem bacana esse exemplo, tá? Nós temos aqui a mulher grávida. Concordam que diferente daquela mulher com a lata na cabeça, que estava com a carga bem no meinho, ela só abria as pernas, dividia tudo certinho entre as duas partes da gangorra aqui, a carga perfeitamente em equilíbrio, essa condição da mulher não consegue estar em equilíbrio? Veja só, nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui a mulher fazendo uma força bacana com a coluna aqui, né, para se manter ereta, porque ela tem uma carga adicional na frente. Olha as duas barras azuis que eu tenho aqui e a laranjada que está no meio. Se eu não tivesse essa carga excedente neste quadradinho, nesse retângulo vermelho que eu estou mostrando para vocês, seria o mesmo exemplo da mulher com a lata d'água na cabeça. Porém, aqui eu tenho, além dos eixos azuis, né, a mais do que além do centro de gravidade, do eixo central, que é a linha alaranjada, eu tenho essa carga que é o bebê ali dentro dela. E vou contar um segredo para vocês, não é segredo, aliás. Essa carga desequilibra a vida inteira, financeiramente, mas é uma bênção, né? Coisa boa. Mas vamos lá, voltando ao desequilíbrio. O que, na parte 2 dessa foto aqui, dessa apresentação do slide, a gente tem de verdade o que é comum, como é comum nós vermos as mulheres grávidas. Ó, novamente os dois eixos, como a gente tem aqui, azuis, porém, agora, olha o eixo central inclinado, o que ela fez com a coluna. Ela fez isso. Para compensar essa carga, ela fez isso. Né? Barriguinha aqui, não é de chope porque eu não bebo, mas conheço gente que tem mais, né? Mas fez isso para compensar. E mais, aqui no eixo central, que seria a coluna dela, né? Que ela inclinou para compensar a carga que ela tem na frente e tentar trazer o máximo possível para o eixo central, ainda o que ela faz, para não ficar fazendo força com a coluna, ela coloca uma carga adicional para trás. Aí ficou fácil. Esta carga adicional compensa esta carga. O que ela está fazendo? Ela está desequilibrada, né? Ela está desequilibrada assim, do jeito que ela está aqui na primeira foto, em desequilíbrio. Está fazendo força para ficar retinha. O que ela faz para buscar equilíbrio? Coloca carga e inclina, para buscar um eixo central diferente. Legal? A gente está acostumado a ver mulher grávida assim, porque é onde ela consegue ter o alívio e os músculos não ficarem forçando para ela se colocar ereta. Todo mundo já viu isso. Bacana? Pois bem, então ela é desequilibrada, ela está uma gangorra desequilibrada, mas quando ela inclina e põe mais carga para trás, ela está buscando o quê? O equilíbrio. Na empilhadeira, lembre-se, ela já está desequilibrada e quando tiver uma carga, ela vai ter o equilíbrio. Lá para frente, eu vou mostrar para vocês que a empilhadeira, do centro para trás, para o contrapeso, a parte de trás, ela tem mais que o dobro de peso do que do centro para frente. Isso, obviamente, descarregado. Quando coloca carga, ela tende a equilibrar quase que perfeitamente. E aí a gente estava dizendo aqui de cargas da mulher com a lata d'água, cargas entre eixos, que são as pernas, cargas pós-eixos, que era a mulher grávida, onde que ela tinha o bebê e onde que ela colocava os braços para trás, né?
e os dois eixos que eram os pés aqui. A gente está dando um exemplo, então, e eu preciso que vocês guardem isso. Quais são os dois principais tipos de empilhadeiras? Não classes, porque depois a gente vai falar disso, mas os tipos, né? De uma forma bem comum para eu passar para vocês. Eu tenho as empilhadeiras com cargas entre eixos, mulher com a lata d'água, e empilhadeira com cargas pós-eixos. Dois eixos, carga, carga. É igual a mulher grávida. Aqui e na frente. Legal? E aí, eu quase que divido isso em dois segmentos diferentes. Máquina elétrica e máquina a combustão. Vamos dar uma olhada? Quase na totalidade. Vou explicar para vocês. Todas as empilhadeiras, ou quase todas, contrabalançadas, elas são a combustão, com exceção da contrabalançada elétrica. O único caso de máquina elétrica contrabalançada que a gente tem é este caso. As demais máquinas elétricas, pelo menos até o momento, são cargas entre eixos. A gente tem o que a gente chama de patola aqui na frente e a roda fica aqui atrás. Olha onde que está essa torre. Ela está entre os eixos, igual o princípio do caminhão. A seta azul mostra aonde está a concentração de carga entre os dois eixos, entre as barras vermelhas. Já as contrabalançadas ou a contrabalançada elétrica, como a única exceção que eu disse para vocês, elas têm cargas depois dos eixos, onde a gente também tem aquela barra avermelhada. Legal? Então vamos guardar isso? Carga pós-eixos, carga entre eixos. Entre eixos, quase na sua totalidade, elétricas. Carga pós-eixos, a gente tem a combustão. Legal? Lembra? Porque eu disse quase na totalidade das elétricas, porque a gente tem a exceção da contrabalançada elétrica. E o porquê eu explico lá na frente. Novamente a gente volta a falar. Bacana? Eu disse que eu já ia introduzir vocês na matemática da empilhadeira. Não é isso? E aqui realmente a gente começou. Então vamos recapitular isso tudo? A gente tem a gangorra equilibrada, quando eu tenho a mulher com a lata d'água, as pernas abertas, carga entre eixos, perfeito equilíbrio. Praticamente o caso das máquinas elétricas, ok? Aí eu tenho a mulher grávida, que tem uma carga aqui, está em desequilíbrio, precisa equilibrar, um contrapeso atrás. Carga pós-eixos, olha o eixo aqui, eu tenho carga aqui e carga para trás. Legal? Cargas entre eixos, carga pós-eixos. Guarda isso. Se precisar, assiste novamente essa aula. Ela é a base de tudo. Eu trouxe bastante informações para vocês, mas preciso que entendam isso para a gente seguir adiante. Maravilhas? Meus jovens, muito obrigado. Guarda isso dentro da cabeça, da cachola. Este é o princípio da gangorra, mas é o princípio do entendimento com as empilhadeiras. E prometo para vocês que entendendo e guardando esses conceitos, daqui para frente fica muito mais fácil para a gente entender tudo. De novo, não esquece de deixar o seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, legal? E em breve eu vou dar para vocês endereço de site, eu vou dar para vocês endereço do blog, para a gente se comunicar e para a gente se falar. Legal, gente? Um beijo do Ricardo Timóteo, professor empilhadeira. Nos vemos na próxima aula, nos vemos na próxima evolução, no próximo vídeo. Like e se inscreva no canal. Beijo!